Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoas que estão aqui para assistir mais uma das mentorias. Agora, nessa nova videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto mais simples. Considero bem mais fácil de se entender do que o anterior, até porque não tem muita coisa a se falar sobre, que é paralelismo estrutural. Não uma ferramenta, é a forma como você escreve para manter uma fluidez maior no texto. A gente vai ver isso no próximo slide, que é basicamente você utilizar a mesma forma de se escrever na frase inteira. A gente tem ali os exemplos: She likes reading, to swim and running, que não está exatamente errado, mas você percebe que tem uma quebra de fluidez nesse to swim, porque a gente está usando no início e no fim verbos com ing, e no meio a gente usou to swim no infinitivo. A gente mesclou tipos de utilização do verbo diferente. Então aqui a forma correta com paralelismo seria She likes reading, swimming and running. Ou se quiser usar tudo no infinitivo, She likes to read, to swim and to run. É basicamente usar tudo da mesma forma durante o decorrer da frase inteira. E nós temos tipos, entre muitas aspas, diferentes, que seriam as formas de utilização em listas ou séries que a gente tem, que nem a gente viu aqui no último slide. The course requires writing essays, research skills, and to participate in discussions. Aqui ele está usando 3 formas diferentes. E o certo, pelo menos o mais fluido, seria writing essays, developing research skills, and participating in discussions. Nesse aqui de baixo já faz um crossover com a última aula que a gente teve, que eu falei bem brevemente sobre conjunções, que era aquela questão do not only, but also, either, or, neither, nor, que são duas partes em duas orações diferentes que compactuam uma com a outra, uma se complementa com a outra. E paralelismo estrutural também leva em consideração essas duas. Você tem que usar elas de forma correta. Por exemplo, a gente tem aqui He not only speaks French, but also Spanish. E o certo seria He speaks not only French, but also Spanish. Isso acontece muito por conta de que, na língua portuguesa, até quando você vai falar, ele não fala só francês, mas também espanhol. E o certo seria ele, no caso, no inglês, porque no português não faria muito sentido. Ficaria, ele fala não só francês, mas também espanhol. Na verdade faz sentido agora que eu falei em voz alta. Enfim, essa questão na fala que a gente tem, que a gente é mais acostumado, a gente acaba invertendo, trocando os lugares das coisas, que na escrita fica meio confuso. Então, tomar bastante cuidado nisso aqui, principalmente quando você for escrever, se você for, que recomendo você fazer, escrever o essay do SAT. Isso aqui pode te ajudar bastante a não cometer algumas gafes pequenininhas que acabam descotando um pontinho ali, um pontinho aqui, que são, no final das contas, valiosos pontos. Continuando, paralelismo em comparações. Isso aqui é principalmente na questão da redundância. Pode ver na frase She prefers coffee more than drinking tea. Se ela prefere café, já é mais do que tomar chá. Então você não precisa complementar isso. Só o she prefers coffee to tea. Ou she prefers coffee than tea. Qualquer coisa entre essas opções. Você vai conseguir notar e aprender mais substitutos para isso, mais sinônimos, lendo ou assistindo coisas em inglês, que é
que nem eu falo em todas as aulas praticamente, muito necessário. Você não vai aprender inglês só estudando, que nem um condenado. Você tem que ver, você tem que escutar, você tem que escrever, praticar em si, da mesma forma que você aprendeu português. Você aprendeu as regras gramaticais. Eu aposto que muita gente não sabe de cor metade das regras gramaticais do português, mas você sabe falar, porque você aprendeu convivendo com essa língua. Da mesma forma você tem que fazer com o inglês. E por último, para estruturar um contraste, que seria na frase He chose to live rather than staying. Ele usou, que nem eu falei, uma no infinitivo e outra com ing. Teria que usar todas da mesma forma. He chose to live rather than to stay. Ou He chose living rather than staying. Ambas na mesma forma verbal. Agora sobre importância, eu já dei uma palhinha sobre, mas é basicamente as pessoas compreenderem melhor, ser mais fácil de entender o que você fala e eliminar uma possível ambiguidade que possa ser criada por isso, ou uma estranheza olhando, que já entra no ramo da estética, né? Do ritmo do seu texto. E repetir essas estruturas cria uma cadeia que pode fazer com que as pessoas prendam mais na cabeça. A gente tem até o exemplo de frases históricas, como dita por Júlio César: I came, I saw, I conquered. Ele segue essa estrutura paralela, ele usa a mesma forma em toda a frase, que dá até mais uma potência, um poder na mensagem. E alguns exemplos adicionais de aplicações, a gente tem a frase do John Kennedy: Ask not what your country can do for you, ask what you can do for a country. E slogans publicitários, como em lojas, esse tipo de coisa, que você já deve ter estudado em português. Buy it, try it, love it. Compre isso, tente isso, ame isso. Ele usa a mesma estrutura durante toda a frase. E, concluindo, paralelismo é uma qualidade que você deve treinar, porque vai te ajudar bastante a escrever de forma mais bonita. E não só a qualidade da sua escrita, mas também a forma como a leitura dela se faz é muito importante. E demais é isso. Foi uma aula um pouquinho mais curta do que o normal, só uns 8, 7 minutinhos, porque esse assunto é bem simples. Agradeço pela atenção de todos que viram o vídeo até aqui. Lembre-se sempre, não usem só esse vídeo como fonte única e principal de estudo. Isso é só uma ajuda para reforçar o que você já sabe. Estude por outros meios, veja vídeos, leia conteúdos em inglês. Porque é assim que se melhora na prática, que você aprende. Muito obrigado. Até a próxima mentoria.